Vamos dar início agora ao nosso treinamento. Hoje falaremos apenas do colchão de terapia quântica. Pessoal, quando você conhece um pouco sobre o Grupo First e você vê que a missão da empresa ela é voltada para levar para as pessoas saúde e bem-estar, nós não podemos esquecer que no tripé da parte de saúde e bem-estar está relacionado, primeiramente, a alimentação, e isso envolve comida, envolve nutrição, envolve água. Então, tudo aquilo que você ingere, seja água, seja líquidos, sólidos, né? De boa qualidade, então, está relacionado à questão da nossa alimentação. O segundo pilar da nossa saúde, com certeza, é a atividade física. Então, pessoas que fazem atividade física têm uma vida mais saudável, isso não precisa nem ficar explicando aqui. E por terceiro, pessoal, o sono. O sono, nós vamos abordar hoje à noite um pouco sobre sono, e vocês vão ver que parece que a gente sabe tudo sobre sono, mas na verdade a gente conhece muito pouco. Se você soubesse o quanto é importante uma noite boa de sono e o que isso tem a ver diretamente na sua saúde, você com certeza olharia e vai olhar a partir de hoje a qualidade do seu sono de uma forma diferente. Muito bem. Aqui na tela nós temos alguns dados, pessoal, das doenças, né, que acometem as pessoas acima dos 40 a 65 anos, principalmente no Brasil. Você facilmente vai encontrar, talvez hoje um número atualizado, mais de 70% das pessoas sofrem com estresse, mais de 50% tem problema de insônia. Aí você pergunta para a pessoa, você dorme bem? E ela fala, eu durmo bem. E como você acorda de manhã? Se a pessoa levanta de manhã cansada, com dor, estressada, e ela fala que ela dormiu bem, na verdade ela tem problema de insônia. Não é porque a pessoa dormiu que ela dormiu bem. A insônia, pessoal, está acometendo cada vez mais as pessoas e principalmente agora o público mais jovem. Fadiga, o que é fadiga? Aquele cansaço, aquela dor muscular, dor nos ombros, aquele cansaço, é fadiga. Gente, 73% das pessoas sofrem com fadiga. Coluna, 85%. Fica atento a esse número, tá? A maioria das pessoas tem problema relacionado à coluna. E com certeza, muitas delas está relacionado a um colchão de má qualidade ou um colchão que muitas vezes não traz para ela o mínimo de conforto e ergonomia para tratar a questão da nossa coluna. Vamos chegar lá daqui a pouco. Então, tensão 55% e circulação seguramente hoje já ultrapassa bastante os 70%. Agora, olha esse dado aí. O Brasil tem o maior índice, um dos maiores índices do mundo em mortes por derrame e infarto. Eu sempre falo nas minhas palestras e peço para levantar a mão, quem já teve alguém na sua família, que perdeu um amigo, um ente querido ou um familiar por derrame ou infarto? Pessoal, a causa-morte no Brasil hoje ultrapassa 55% por derrame e infarto. É um número com certeza alarmante, um número com certeza que só vem crescendo, principalmente pós-pandemia. E câncer, 35% da causa-morte no Brasil hoje é câncer. Também não preciso pedir para você levantar a mão, mas só faça essa reflexão. Quantas pessoas na sua família, no seu ciclo de amizade, quantas pessoas você conhece que já partiram por problemas de câncer, tá bom? Então vamos lá. Segundo Max Planck, todas as doenças, anote isso, todas as doenças, todas, cada doença resulta do desequilíbrio do nível de informação de frequência dos canais de energia do corpo humano, chamados meridianos energéticos. Uma vez restabelecidos, podem criar novamente o potencial energético da célula, despertando as suas defesas. Quem já participou dos meus treinamentos sabe que normalmente eu pego um quadro branco e eu faço algumas anotações para que você possa identificar, visualizar como é o funcionamento das coisas. Mas agora eu quero que você faça mentalmente, você cria uma imagem de um átomo. Muito bem, o que é um átomo? Próton, elétron e nêutron. 3 elementos, prótons, elétrons e nêutrons. Isso é como é que eu posso falar? Isso é a parte energética de toda a matéria que você conhece. Tudo são átomos. O que muda são as moléculas. Eu pego o átomo, relembrando, próton, elétron e nêutron, eu junto isso e eu formo moléculas. Por exemplo, moléculas de água, H2O. 2 hidrogênio com carga positiva e 1 oxigênio com carga negativa. Vou mostrar uma tela para frente e vocês vão entender. Tudo é formado por átomos. E o nosso corpo, as nossas células, a nossa matéria, nós somos um corpo 100% atômico. Quando nós somos gerados, né, lá no embrião, que são células que se multiplicam e vai formando o embrião, vai formando o feto, e vai formando nós como pessoa, nós como criança, o feto, quando a gente vai crescendo e vira um bebezinho,
Todas as nossas células, elas são carregadas com algumas funções. Uma delas é o RNA, DNA, e outra delas, dentro de cada célula, existe um negócio chamado memória embrionária. Cada célula, cada tipo de célula foi criado para desempenhar a sua função tal qual. Nós temos vários tipos de tecidos, vários tipos de células, e eu quero que você guarde uma situação. Todo o nosso organismo, toda a nossa célula tem uma frequência específica. Coração tem uma frequência, pâncreas tem uma frequência, a célula do osso tem uma frequência, a célula da pele, do sangue, do sistema neural. Cada célula, conforme a sua frequência, trabalha numa frequência específica, que se você quiser anotar, entre 42 e 87 Hz aproximadamente. Veja a tela, todas as doenças surgem do desequilíbrio da frequência dessas células. Agora vamos lá. O que diz a Organização Mundial da Saúde? Que tudo que é ligado na eletricidade, seja computador, geladeira, micro-ondas, lâmpadas fluorescentes, celulares, tudo que é ligado em um aparelho, numa tomada elétrica, emite frequências. E essas frequências são carregadas de cargas elétricas positivas, chamadas cátions, íons positivos, que estão extremamente maléficos ao nosso corpo. Passa uma tela que a gente vai conseguir entender um pouco mais do que eu estou falando aqui. Quando a gente fala hoje em doença, a gente não consegue ver e não acredita que boa parte das nossas doenças, ou quase todas, estão diretamente ligadas à parte de frequências elétricas que nós vivemos. Fica um pouco difícil, às vezes, a gente entender quando a gente fala assim, as ondas eletromagnéticas estão afetando diretamente a saúde das pessoas no mundo. Então, deixa eu fazer uma pergunta para você. Quando você pega o seu telefone celular e você conecta ele no Wi-Fi ou numa torre, e você conversa com uma pessoa, seja em qualquer lugar, distante de você, até no outro lado do mundo, como é possível chegar a imagem, como é possível chegar ao som? Nós estamos falando aqui hoje à noite, como é possível chegar ao som, à imagem, para que a gente possa se comunicar? Através de frequências eletromagnéticas. Então, Nikola Tesla já falava disso há praticamente 100 anos atrás, e ele falava que tudo que é ligado na eletricidade é prejudicial à nossa saúde. E eu quero fazer um parênteses aqui hoje à noite. Todos os aparelhos eletrônicos que os nossos filhos usam, eles são grandes emissores de ondas. E essas ondas são eletricamente carregadas com íons positivos. Dá uma olhadinha na tela aqui que vocês estão vendo. Tudo isso é ligado à eletricidade. Dá mais um clique, Ted, por gentileza. Eu quero mostrar uma coisa para vocês. Pode pular esse vídeo porque ele é um pouco extenso. Mas olha que interessante. Quando você vê essa imagem, esquece o colchão só por um minuto. Eu quero que você observe tudo que é ligado na eletricidade lá em cima. Celulares, satélites, computadores, redes de alta tensão. Tudo isso está emitindo cargas elétricas positivas, chamadas cátions. Para nós voltar um pouquinho e ter um entendimento, pessoal, olha que interessante. Deus, quando ele fez todas as coisas, eu acredito que ele fez na mais absoluta harmonia. E quando ele criou a Terra, ao redor da Terra, ele criou uma camada chamada camada de ozônio. Presta atenção nisso. Nós já estudamos isso, já ouvimos tanto falar em camada de ozônio. Mas talvez hoje você vai ter uma explicação que lá na escola, quando a professora explicou, você fugiu da aula. A camada de ozônio, ela tem uma única função. A função da camada de ozônio é proteger a Terra da entrada das radiações eletromagnéticas causadas ou emitidas pelo Sol. O Sol bombardeia a Terra diariamente com cargas elétricas positivas e negativas, com ânions e íons, ou seja, cátions e íons. O que acontece? Na camada de ozônio só passam os íons negativos, os ânions, só passam cargas negativas. E as cargas positivas, os cátions, eles são repelidos pela camada de ozônio, ou seja, protegendo nós. Por que passa só a carga negativa? Porque a carga negativa ela é importante para a saúde de todo ser vivo na face da Terra, seja planta, seja animal, seja nós ser vivo. Então, quanto mais carga negativa, mais oxigênio, mais ozônio está à nossa disposição. Qual que é o medo hoje das organizações aí fora? O buraco da camada de ozônio, causado por inúmeras coisas, como poluição, o excesso de aplicação de herbicidas, enfim, N coisas que eu não quero me demorar aqui muito. Mas realmente, pessoal, isso é muito sério, porque aonde existe uma concentração de cargas elétricas positivas, de cátions, o número, o índice de pessoas com câncer é alarmante, é significativamente muito maior do que em regiões onde a camada de ozônio está protegida. O que não se fala aí fora, pessoal, note isso, o que não se fala aí fora é que
nós estamos rodeados dessas frequências, dessas cargas eletromagnéticas. Toda a nossa casa, todo o nosso ambiente de trabalho é composto por essas cargas. E aí, o que nós precisamos fazer? Graças à tecnologia, graças à revolução tecnológica e estudos científicos, hoje é possível usar inúmeros aparelhos, né? Produtos que ajudam a gente a eliminar essas cargas elétricas. Por exemplo, quando eu falo de colchão, eu quero que você esqueça por um momento o colchão. Mas a terapia quântica, os nossos produtos, eles usam uma terapia chamada terapia pulsada de extrema baixa frequência, não ionizante, que pulsa em aproximadamente 52 Hz. Lembra que eu falei da célula, que ela trabalha entre 42 e 87 Hz? Exatamente. 52 Hz é o nível de equilíbrio e é onde a célula mais busca voltar àquela questão da sua memória embrionária, fazer com que a célula pulse na frequência correta e desperte na célula todo o seu poder de autodefesa, porque a cura, pessoal, não está no produto, não está no colchão, não está na manta, não está num aparelho de infravermelho, não está em nada. A cura sempre e sempre será e esteve dentro de nós, no poder de recuperação da nossa célula, que é uma célula orgânica, que trabalha com energia, que trabalha com frequência. E sempre que você, de uma forma não invasiva, faz com que essa célula desperte o funcionamento dela, a frequência dela, pela sua memória embrionária, você terá resultados surpreendentes. Você terá resultados absurdos. Por isso que eu sempre falo, quando toda a medicina falha, quando você já tentou de tudo, e você usar a terapia quântica, você pode talvez estar usando um mecanismo, uma forma de curar uma pessoa, de trazer de volta a vida para uma pessoa. Só que é claro, essa palavra cura não se pode usar porque não existe comprovação científica de cura, e eu sempre gosto de falar em despertar a cura que está dentro de nós, tá bom? Vamos entender um pouquinho mais sobre isso. Dá um clique, Ted, por gentileza. Ação do campo quântico, pessoal. A nossa terapia quântica, até quero mostrar aqui para vocês, depois eu vou abordar mais no final. Nós temos um livro aqui, ó, da BBC, um livro da nossa empresa, que foi escrito em 2014 pelo médico Dr. Márcio Bontempo. Talvez tem muitas pessoas aqui que o conhecem. Márcio Bontempo, ele escreveu esse livro para a BBC. Na época, ele foi o médico da nossa empresa e ele fez muitas palestras e nos deu muita credibilidade quando a gente estava iniciando o nosso trabalho dentro da nossa companhia. Agora, olha que interessante. O que vem a ser a energia quântica? Pessoal, olha que interessante, eu quero que vocês parem tudo que vocês estão fazendo e vocês prestem atenção nisso e vocês vão ver que absurdo que se comete aí fora. O que é a energia quântica em primeira instância? O que ela é? Ela é uma energia geradora de impulsão energética no nosso organismo, seja através de manta, seja através de colchão, seja através de qualquer aparelho, com uma variação de 52 Hz por segundo. Estimulando o nosso organismo e ativando os nossos órgãos na busca da homeostase. O que é a homeostase? Homeostase é o equilíbrio do nosso organismo, diminuindo ou até eliminando anomalias e doenças. Olha que interessante isso. Aí eu quero fazer um parênteses. Presidente, então quer dizer que a frequência correta é 52 Hz? Não diria correta, entre 42 e 87 Hz. Toda e qualquer frequência que as empresas ali fora usam é segura, dá resultado e você pode usar sem nenhum tipo de medo. O que nós precisamos tomar o cuidado e ensinar as pessoas também a ficarem alertas é com as frequências que passam de 100 Hz. A Organização Mundial da Saúde, os cientistas, a comunidade científica, discute até hoje qual a frequência correta. E aí existe uma discussão muito grande hoje quando se fala entre 100 e 300 Hz, faz mal, não faz mal, faz bem, não faz bem. Existe ainda muitas pesquisas sendo feitas. Mas uma coisa, pessoal, pasme, toda a comunidade científica concorda que acima de 300 Hz é prejudicial à nossa saúde. Então, quero que você guarde na sua mente qual é a frequência do aparelho de telefone celular. Dependendo da torre, dependendo da operadora, seja TIM, Vivo, Claro, Oi ou outras, tem uma frequência diferente, mas parte em torno de 1.700 a 1.900 MHz de frequência. Por isso que isso aqui funciona, por isso que isso aqui, quando pega sinal
seja da torre, seja do Wi-Fi, consegue transmitir dados, consegue transmitir toda a informação. Só que isso é extremamente prejudicial à nossa célula. Por quê? Porque sobrecarrega o nosso corpo com cargas estáticas, eletromagnéticas, cargas positivas, que afetam o funcionamento e a frequência das nossas células. Max Planck falou, já mostrei na tela anterior, todas as doenças surgem do desequilíbrio do nível de frequência dos canais de energia do corpo. Ou seja, você tem alto nível, alta tendência, se você tem uma predisposição a uma doença, a uma anomalia, que talvez você tenha do cunho hereditário, acelera o processo. Então, pessoal, nós precisamos nos proteger disso, porque não tem como ficar sem o uso dessas tecnologias, mas tem como nós nos proteger, nos blindarmos disso. E quero fazer um parênteses aqui. Quando você faz uma DDI dentro da nossa companhia, você recebe 3 Detox Balance, 3 neutralizadores de íons, que têm a função magnífica de proteger você desses raios, dessas frequências elétricas positivas, fazendo com que você crie um campo ao redor de você, ou seja, protegendo você. Essas cargas positivas, eu sempre falo assim, imagina que você vai num dia de chuva, na chuva, você vai se molhar. As frequências é igual à chuva, você não vê, mas elas existem. Então, o Detox Balance é como se você estivesse com um guarda-chuva. Você até vai pegar uns respingos, mas você não vai se molhar, vai proteger você. Então, existe para isso. Agora, voltando a falar da terapia quântica, pode dar mais um clique? Eu quero mostrar para vocês uma coisa muito interessante. Tudo que você faz, consciente ou inconscientemente, todas as funções elétricas do seu organismo, existe algo em comum. O seu cérebro, o seu sistema nervoso central, ele projeta e ele emite frequências elétricas desde o dia que você foi gerado até o dia que você vai morrer. Porque o dia que isso parar de emitir frequência, você já estará morto. Então, desde o dia que fomos gerados até o dia da nossa morte, o nosso sistema nervoso central, ele emite frequências e faz com que essa máquina chamada corpo humano funcione. Agora vamos lá. Nós temos bilhões de neurônios e todos os dias, a todo instante, para mim falar para vocês ouvir, esses neurônios estão em plena atividade. Dá um clique, por gentileza. E toda vez que você faz um movimento, por exemplo, você abre a mão, você fecha a mão, você abre a mão, você fecha a mão, você não precisa falar para fazer isso. Basta você pensar e na velocidade da luz, isto acontece. Mas para que esse movimento aconteça e para que teus órgãos funcionem, mesmo você inconsciente, existe uma frequência elétrica que passa de célula por célula, e a célula recebe a informação, processa, analisa e passa. Recebe a informação, processa, analisa e passa. E o tempo todo, conforme ela vai recebendo as frequências diferentes, ele vai corrigindo, corrigindo, corrigindo. Você pega o celular, ele já identifica que tem uma frequência errada, e ele se blinda. E quando você larga o celular, o corpo volta para a homeostase, porque a memória embrionária trabalha sempre dentro da frequência. Só que tem um problema. Quando você fica muito exposto a um campo eletromagnético, com o tempo, a célula recebe a informação, processa, analisa, e entende que aquela frequência é a correta, e ela não consegue mais voltar àquela origem e corrigir a frequência. E aí nós estamos muito vulneráveis a desempenhar e a desencadear uma série de doenças e anomalias. Por isso, pessoal, é muito importante ter equilíbrio energético para que se tenha saúde plena. A terapia quântica, pessoal, ela veio para ajudar nós a produzir no nosso organismo a frequência energética necessária para produzir saúde. Agora, vamos lá. Os teus neurônios, pessoal, os nossos neurônios, eles trabalham numa frequência entre 5.8 e 5.7 Hz a 6 Hz para que ele tenha saúde. Sempre que ele está trabalhando nessa frequência, nós tendemos a ter saúde plena. Quando somos bombardeados por essas frequências, o nosso sistema nervoso central, ele vai perdendo a frequência. E quando ele chega em 5.7 Hz, a doença ela já se manifesta. Ela já se instala. Eu poderia citar aqui N problemas. E o teu corpo, ele busca todos os dias recuperar isso. Quando você expõe o seu corpo à terapia quântica, seja na manta, seja no colchão, ou seja outros aparelhos que emitem essa frequência, extrema baixa frequência, pulsada e alternada, não ionizante, olha o que você está vendo na tela aí.
Isso é um neurônio, pessoal, aumentado em milhares de vezes. Isso é um neurônio. Quando ele está em 5,4 Hz, ele está doente, manifesta a doença no nosso organismo, porém ainda existe a possibilidade de cura, certo? Se você não tratar, se o teu corpo não conseguir buscar essa frequência, esse neurônio, ele morre, ele vai morrendo. E cada vez mais você fica dependente de remédios. Exatamente. Você fica dependente de hormônios químicos sintéticos, ou você tem que fazer uso de medicação. E graças a Deus que existe a medicação, porque se não tivesse ela, talvez muitos dos nossos sentidos, muitas das nossas funções, elas seriam anuladas e nós perderíamos muito na questão de mobilidade, na questão de consciência, na questão de saúde. Agora, é uma falsa saúde, porque você depende daquilo. Aquilo só remedia, nunca vai tratar você e nunca vai curar você. Toda vez que o seu corpo busca energia, busca força e consegue ativar a memória embrionária da nossa célula através do sistema nervoso central, você pode buscar o equilíbrio e a cura da doença. Dá mais um clique. Tá vendo aqui que está em 6 Hz? Em 6 Hz, você pode ter certeza que o seu organismo ele tem tudo que ele precisa para curar de dentro para fora. Aí, claro, uma boa alimentação, uma boa atividade física vai auxiliar e vai acelerar isso. Mas sem isso, pessoal, bota na sua cabeça, sem isso é impossível ter saúde plena. Aí você fala, então quer dizer, presidente, que se eu não usar terapia quântica eu não vou ter saúde plena? Não, o seu corpo ele é projetado para isso. A diferença é que enquanto você dorme, dá uma olhadinha ali nesse vídeo, isso chama-se sinapse neural. Olha as cargas elétricas positivas que o teu corpo tem. Toda vez que o seu corpo pulsa, toda vez que a sua sinapse neural produz, ela quebra essas cargas elétricas positivas, que é o que impedem a frequência elétrica do teu corpo. Isso que você está vendo agora é uma transmissão, uma passagem dos hormônios através da sinapse neural. Ela fica bloqueada. E aí, por exemplo, eu sempre uso o exemplo de uma pessoa que tem Parkinson, que treme bastante. Esses hormônios, principalmente a dopamina, o corpo produz, mas os receptores não recebem ela, porque você está com bloqueio energético. Gente, isso é muito sério. A partir do momento que a pessoa se expõe a essa frequência, o seu corpo ele busca a homeostase. E a primeira coisa que acontece é a frequência elétrica, é o restabelecimento da sinapse neural. E aí, quando isso acontece, todo o seu organismo ele começa a melhorar. E quando ele começa a melhorar, você começa a ter resultados de cura, de melhoria, de bem-estar. E aquela tremedeira que você tinha, ela começa a estabilizar até parar. A diabetes que você usava insulina 1, 2 vezes ao dia, com o tempo você para de usar. Por quê? Porque você faz os mesmos hábitos, mas através da terapia quântica pode despertar o seu pâncreas, produzir insulina novamente, tirar a inflamação do organismo, melhorar a circulação, aumentar a oxigenação, fazer o seu corpo funcionar como ele deve funcionar. E aí você consegue imaginar os inúmeros benefícios que nós vamos ter na nossa saúde? Talvez você é jovem nessa sala e você não sente ainda os efeitos de uma pessoa que chegou aos 50, 60, 70 anos, onde praticamente tudo já é escasso. Tem pouca energia, tem problema de circulação, tem problema hormonal, tem problema de produção da parte das células, a sua pele começa a ressecar, o cabelo começa a ficar branco, inúmeras coisas, a visão começa a ficar ofuscada. É perda da capacidade de produção energética da célula. É possível hoje, pessoal, envelhecer e envelhecer com saúde plena. Existe tecnologia, só que as pessoas não conhecem. Dá mais um clique, por gentileza, que eu quero passar aqui bastante informação, eu sei que eu falo bastante. Então, a terapia quântica, pessoal, que contém nos nossos colchões, eu sempre falo a terapia bioquântica, correta, pulsada na forma certa, ela age diretamente ativando o metabolismo da célula do nosso organismo. Dentro da nossa célula existe uma bateriazinha, para você entender melhor, que chama-se mitocôndria. Ela é a bateria, ela é responsável pela receptação da energia e pela transmissão da energia. Sempre que a tua mitocôndria está ativa, você tem força, você tem energia, você tem disposição e você está com tudo aquilo que você necessita para que o seu corpo desempenhe todas as suas funções. Então, quando você dorme num colchão de terapia quântica, na manta de terapia quântica, aquilo que o seu corpo deveria fazer dormindo em condições normais, você vai ter um auxiliador, algo que vai fazer com que isso desperte e funcione de uma maneira muito rápida. Vou fazer um parênteses.
nas minhas palestras eu sempre pergunto para as pessoas, não para ver se elas são inteligentes, pelo amor de Deus. A diferença é que umas pessoas têm mais informação e outras menos. Então vamos lá. Por que é que, eu queria que você se perguntasse, por que é que nós dormimos à noite? Por que a gente dorme? Pessoal, todo mundo vai falar, a maioria vai falar que é para descansar. E eu faço uma pergunta só para reflexão. Se fosse realmente para descansar, você está sentado às vezes numa cadeira, numa poltrona muito bem aconchegante. Você está lá bem à vontade, está descansando. Não chega um momento que você cansa? Você pode estar em qualquer posição aconchegante. Chega um momento que você vai cansar e você precisa fechar os olhos e você precisa dormir. Acredite, a única maneira de repor energia nesse corpo é através do sono. Não existe ninguém que consiga ficar sem dormir. Nós precisamos dormir. E dormir um sono de qualidade. Qual é o objetivo do sono nos seres humanos? Porque os animais, cada um tem uma característica. Mas nós, seres humanos, nós homens, filhos de Deus, por que nós temos que dormir? Preste atenção, pessoal, isso é uma aula. Você precisa dormir, porque durante o sono, todo o seu organismo ele entra em repouso para que todo o mecanismo de defesa possa entrar em ação, fazer toda a limpeza, todo o detox das impurezas, das toxinas que o seu corpo carrega durante o dia, restabelecer o funcionamento das células, limpar, tirar as células malignas que o seu corpo produz por N motivos, fazer uma faxina no seu organismo. E durante o sono, o seu sistema nervoso central, ele carrega o seu cérebro em até 1,5 volts de energia. Por isso que você tem que muitas vezes tirar uma sonequinha para você restabelecer a sua energia. Você precisa voltar a 1,5 volts. E durante o sono, você faz isso naturalmente. O uso da quântica, pessoal, se você lembra lá do colchão que estava no início, que é pura carga negativa, um campo de carga negativa, ele faz com que o excesso de carga positiva que você carrega no teu organismo durante o dia, quando você dorme, o corpo vai baixar o excesso de carga positiva, que são os cátions, e vai produzir dentro do seu organismo a homeostase, o equilíbrio, uma quantidade absurda de cargas elétricas negativas. Gente, quando eu durmo em cima de algo que bombardeia o meu corpo com cargas elétricas negativas, na frequência certa que a minha célula precisa, eu consigo gerar um descanso muito mais rápido. Aquilo que eu ia demorar 4, 5, 6 horas, eu já consigo restabelecer em 1 hora, 2 horas, 3 horas. E é claro, o músculo, o nosso tecido, ele precisa, os órgãos precisam de 5, 6, 7 horas de pausa ininterrupta para que você possa limpar, descansar, fazer aquela faxina nos seus órgãos. Eu sempre comparo o nosso organismo como uma grande indústria. Você que já trabalhou numa grande indústria ou conhece uma, você sabe que normalmente as grandes indústrias elas trabalham com 3 turnos. 2 turnos de produção intensa e 1 turno de limpeza, de faxina, de higienização e de manutenção da máquina. Nós somos a mesma coisa. Agora, se aquelas 8 horas destinadas a fazer todo o processo de limpeza, higienização de uma indústria, se nós formos fazer a mesma coisa com nós e nós não dormirmos o tempo necessário, é a mesma coisa que a indústria. Ao invés dela ficar 8 horas o tempo necessário, se ela fizer isso em 4 ou 5 horas, com certeza a faxina, a manutenção, ela não será completa. Então você consegue imaginar o que acontece com nós. 1 dia, 2 dias, 3 dias lá de vez em quando, não vai fazer diferença nenhuma. Agora, quando isso é todos os dias, por um período longo, tenha certeza, você terá prejuízos, talvez incalculáveis, com a sua saúde. Pode dar mais um clique? Eu quero acelerar um pouquinho. Espero que... Vocês estão me ouvindo, pessoal? Estão achando interessante a conversa? Eu passo sempre bastante informação, tento passar da maneira mais simples, mas se vocês estiverem me ouvindo e acharem que está interessante, manifeste-se, porque parece que eu estou falando com a tela e eu quero falar com vocês. Muito bem, vamos lá. As pessoas perguntam, o que acontece no nosso organismo? Qual que é a função, como ela age no nosso organismo? Nós não podemos esquecer um detalhe muito importante. O nosso corpo, pessoal, ele é aproximadamente 70%, 75%, em alguns casos até mais, de água. E o que é a água? Olha ali uma molécula, H2O. Essa é a molécula da água. A água, pessoal, ela está presente em todo o organismo. E ela tem 2 moléculas de hidrogênio e 1 de oxigênio. E ela é a responsável por levar e trazer tudo que a nossa célula precisa.
vitaminas, aminoácidos, os nutrientes, levar o oxigênio, tirar da célula o CO2, as toxinas. A água, ela é importante para fazer com que nós tenhamos saúde. Por isso que da água de boa qualidade, gente, ela é fundamental para quem quer ter saúde plena. Agora, olha essa tela, só para vocês terem uma ideia. Vocês estão vendo que ao redor dessa imagem de centro, você tem moléculas de água ao redor. Essas são moléculas de água livres. Um corpo saudável tem as moléculas de água assim. Um corpo não saudável tem as moléculas de água como você está vendo ao centro. O que é isso? Quando a nossa molécula de água, H2O, o nosso corpo está acometido de cargas elétricas positivas em excesso, ou eu como muito embutidos, muito industrializado, as moléculas de água, os hidrogênios, eles tendem a grudar, fazer cangas, fazer junções. É como se eles se unissem. Uma molécula de água, mais uma molécula de água se junta. E se junta outra, e outra, e outra, e outra, e outra, e forma uma macromolécula. O que são as macromoléculas? Se você já participou em treinamentos de água, você vai chamar, a medicina, os técnicos chamam isso de clusters. O problema disso são vários. O primeiro deles, uma molécula pequenininha, ela consegue entrar na sua célula, fazer todo o procedimento que deve, nutrir a célula, levar a água, que é ela, levar os nutrientes, os aminoácidos, as vitaminas, todos os nutrientes, e fazer a limpeza da célula, higienizar a célula. Quando uma molécula gruda na outra, ou mais, essa macromolécula de água fica maior do que uma célula, se é que vocês me entendem. E a água não entra nas células. E quando ela não entra nas células, a nossa célula, primeira coisa, ela desidrata. Você está cheio de água no corpo, mas a grande maioria das suas células está desidratada, porque a água não entra na célula. Olha que interessante. E a célula está morrendo de sede e você está inundada de água, que não presta. Água com toxina, água com sujeira, água com químicos, água que se transforma em quê? Acidificação. O seu corpo está cheio de ácido. Quando você encontra... Guarda isso, pessoal. Quando você ouve uma pessoa falar, tô com dor na nuca, tô com dor nas costas, tô com dor nas pernas, tô com dor, entenda, essa pessoa está em um processo inflamatório, causado por quem, em primeiro lugar? Pela água, que ao invés de levar essas toxinas, gás carbônico, tudo isso que você ingere todos os dias, poluição, comida, que fica preso na água, por causa da tua parte energética, que está em desequilíbrio, fica preso dentro de você. E para piorar, você toma pouca água ainda. O que vai acontecer? O seu sangue começa a ficar denso, a sua circulação começa a ficar afetada, as suas células não conseguem receber a água e os nutrientes que necessita. Vocês conseguem entender o que eu estou falando? A nossa saúde corre sérios problemas, sérios riscos. E você fica com o corpo cheio de dor. Aonde dói primeiro? No músculo. Quando dói o músculo, produção de ácido. Se eu perguntasse para você, para que serve o ácido na sua casa? Ácido normalmente é usado para limpeza pesada, para faxina. Só que quando fala em ácido, vocês concordam comigo que é abrasivo? Que é algo químico abrasivo? O teu corpo produz isso. E quando produz em excesso, você cria no teu organismo sensação de dor. E o pior, que quando você tem aquelas dores, produção excessiva de ácido, ele vai migrando para as articulações. E quando ele chega nas articulações, não precisa nem falar o resto, ácido corrosivo. Quando ele chega nas articulações, nas nossas juntas, nos nossos músculos, nas articulações, pequenas e grandes articulações, ele causa um prejuízo, muitas vezes, irreversível para muitas pessoas. Ele faz o quê? Primeiro ele cria um processo inflamatório nas articulações e depois ele começa a comer, desgastar toda a cartilagem que nós temos. Por isso que o número de pessoas com tendinite, bursite, LER, LORT, DORT, hérnia de disco, bico de papagaio, artrose, osteoporose, entre outras, é causado pelo processo inflamatório. Aí não adianta eu tomar nutrição, adianta, mas o resultado ele é menos, cada vez menor daquilo que ele poderia resultar se você estivesse tomando uma água de boa qualidade, dormindo da forma correta, em cima de uma terapia quântica. Gente, só quem usa sabe. Só quem usa sabe. Agora eu quero fazer um parênteses aqui. De nada adianta colocar a terapia quântica em um ambiente que ela é anulada.
Esse é um assunto polêmico, mas eu tenho que falar. Gente, a terapia quântica, ela é pulsada, guarda isso, pulsada, alternada, não ionizante, de extrema baixa frequência. E ela produz na sua pulsação uma parte que eu sempre gosto de falar bastante, o pessoal fala assim, o meu colchão tem magnético. A parte magnética ela é medida em Gauss. E todo ímã magnético que existe nos aparelhos, se você pegar um colchão, normalmente está cheio de bolinha preta, que não é o caso aqui, ó. Se você pegar um colchão e abrir ele e ver bolas pretas aqui, se você arrancar elas gruda tudo. Isso são ímãs. O que o ímã faz? O ímã ele tem uma frequência muito forte, na faixa de 700 a 900 Gauss. E a medicina japonesa, há 40, 50 anos atrás, 30 anos atrás, ela usava muito a magnetoterapia. E não posso falar que ela não é boa, ela é excelente para a nossa saúde. Porém, é a forma de uso. Quando você se expõe à magnetoterapia por um período curto, toda a sua célula que está numa frequência desnorteada, desorganizada, ela vai fazer com que aquela célula, por imposição, faça com que a célula trabalhe numa frequência que ela conduz. Mas, gente, nem de perto é 62 Hz. Então, processos inflamatórios normalmente costumam ter um bom resultado no início quando você usa a magnetoterapia. É excelente. Agora, quando você usa continuamente, ela tem sérios problemas colaterais que eu não quero entrar aqui em detalhes hoje. Mas uma coisa você tem que saber. A onda eletromagnética pulsada, que é a energia quântica, bioquântica, chama como você quiser, ela é 100% anulada quando você coloca ela junto com o magnético. Por quê? Porque uma onda sutil, pulsada e alternada, ela anula perto de uma frequência muito forte. Aí você fala assim, mas então eu não vou ter o benefício do magnético? Vai! Só que a nossa célula, pessoal, ela trabalha numa frequência em força, em Gauss magnética, de 0,75, de 750 miligauss. É 750 miligauss, menos de 1 Gauss. Esta é a frequência não nociva, não invasiva que a célula aceita e que torna essa célula extremamente saudável. Por isso que tudo isso foi estudado e foi colocado dentro dessa tecnologia pulsada e alternada. Então, pessoal, só para vocês entenderem, nunca, quando vocês tiverem a opção de escolher um produto da nossa, vocês não precisam se preocupar que a gente não mistura isso. Mas se um dia vocês tiverem que comprar um produto de uma empresa aí fora, tomem pelo menos o cuidado e saibam que o magnético anula a energia quântica. E não faz falta o magnético, porque a quântica pulsa e produz 750 miligauss de energia. Então, os colchões, os nossos, pessoal, eles possuem infravermelho de onda longa, você pode ver aqui, certo? EVIs. Por que tem? Tem porque em dias que você não tem eletricidade na sua casa, a quântica não funciona, porque ela precisa de uma impulsão elétrica, uma energia contínua, que através do nosso sistema, o sistema quântico é processado e pulsa de forma como eu vim explicando até agora. Então nós temos o infravermelho, pessoal, porque o infravermelho ele também desempenha uma função importante na questão da água. Ele quebra essas macromoléculas, ele destrói, ele faz com que essas macromoléculas se dissolvam e as moléculas ficam livres, eliminando as toxinas, eliminando toda aquela parte de inflamação do nosso organismo. Porém, isso nós estamos falando de uma frequência de 4 a 14 microns de frequência, que tem uma ação muito poderosa sobre a água. Só que a energia quântica, pessoal, ela produz 70 pacotes de fóton por segundo. Para quem entende de fóton, sabe que isso é uma frequência, que isso é luz. E o infravermelho de onda longa, ele tem um efeito muito curto, muito, como é que eu poderia falar, muito, como é que é a palavra certa? Curto, vamos falar assim. Imagina uma pessoa pesada, uma pessoa às vezes obesa, ela vai fazer o uso do infravermelho, ela vai dormir, ela vai ter o efeito muito próximo aonde ela dorme. Do outro lado, se ela não dormir, ela não vai ter efeito nenhum. A energia quântica atravessa, ela pulsa fótons e ela passa todas as células, porque ela é feixe de luz, se vocês me entendem. Então ela é poderosíssima. Mas uma não anula a outra. Então ela só potencializa, só para passar essa informação para vocês também. É bastante informação. Pode passar até de mais uma tela?
para mim ser o mais breve possível. Aí vamos falar um pouquinho da estrutura de colchão. Pessoal, olha que interessante. Se vocês soubessem como é um colchão, depois de 1 ano, 2 anos de uso, um colchão que não tem tratamento, vocês botariam fogo no colchão, com certeza. Eu sei que é uma situação, às vezes, que a gente pode constranger o cliente, mas eu, por muito tempo, eu trabalhei com a venda, porta a porta, ia na casa, fazia demonstração do meu produto, e no final, quando eu falava sobre ácaro, sobre qualidade da espuma, qualidade do colchão, eu sempre perguntava para o cliente se eu podia ver o colchão dele. E é uma técnica de venda. Quando o cliente permite que você vá ver o colchão dele, o colchão já está vendido. Isso que você está vendo aí na tela agora, não é uma baratinha, tá? Isso é um ácaro. E o ácaro, pessoal, o ácaro, por mais microscópico que ele seja, tem bilhões desse negócio no nosso colchão. E ele se alimenta, ele não come tecido, tá? Porque se ele comesse tecido, teu colchão não existia mais, ia ter só os laços da tua cama. Ele come tecido humano, o resto da pele. E se é um bicho, se é um ser vivo que come, o que ele faz? Fala para mim. Ele caga, ele faz cocô. Pode ir aí na sua casa, mas é isso que ele faz. E é isso que ele está fazendo nesse exato momento. No seu sofá, no seu colchão, no seu banco do seu carro. Aonde tem ácaro, pessoal, ele é um organismo vivo. E ele se prolifera onde tem umidade e aonde tem comida. E que comida? Nós somos um espeto de comida gigante. Todos os dias, os ácaros se alimentam dos nossos restos de pele. Ok? Por que comprar um colchão que é muito além de um colchão, eu sempre falo? São espumas tratadas, anti-ácaro, anti-mofo e anti-alérgico. Só vou mostrar aqui rapidamente para vocês. Tem muita gente que conhece e dá aula sobre isso. Estão vendo aqui essa parte verde aqui? Essas tetinhas aqui? Isso aqui são pilodowin, são pontos de massagem. Quando você deita em cima disso, você consegue ver aqui que esse espaço que fica entre aqui ajuda na ventilação. Isso aqui, pessoal, é um processo emborrachado, vulcanizado. Se você jogar um copo de água aqui em cima, essa água rapidamente vai passar e vai descer para a parte de baixo, ou seja, ele não retém água, não retém umidade, ou seja, o ácaro, ele precisa de oxigênio, umidade e calor. Você dorme, gera calor, você gera umidade, porque uma pessoa adulta, principalmente no verão, ela transpira em torno de meio a 1 copo de líquido todas as noites, você não percebe, mas você transpira, acredite, você transpira. E aí, isso daqui, pessoal, é maravilhoso. Primeiro, pela ventilação. Segundo, pelo contato com o seu corpo. Você não parece, mas quando você deita em cima, por mais que tenha um tecido, uma espuma em cima, vai ficar esse oco aqui embaixo. Vai melhorar a circulação do seu organismo e uma série de coisas. É muita coisa para falar por live, mas só queria que vocês entendessem essa parte. Mas a mais importante, essa espuma e esses tecidos, eles são tratados, tá? Para antimofo, antialérgico e antifúngico. Então, ele é sensacional. Para finalizar da parte da quântica, o Ted passou rapidamente aqui, mas alguns dos benefícios que nós temos, importantes benefícios. Hipertensão arterial. Por que melhora para quem é hipertenso? Porque, gente, melhora a circulação. Volta um pouquinho, Ted. Ele melhora a circulação. Tá indo para frente, volta. Ele melhora a circulação, quebra os clusters, melhora os batimentos, a parte cardíaca, ou seja, muitas pessoas que têm hipertensão arterial vai melhorar bastante. Hemorroidas, vocês dão risada, mas existem muitas pessoas com problema de hemorroida lá fora. 2 características de quem tem hemorroida. Primeiro, baixa circulação nessa área e muita acidez. Então, quando você dorme na quântica, pessoal, 2 coisas. Primeiro, melhora a circulação e baixa a acidez de toda a região do corpo, principalmente essa região também. Segunda coisa, deficiência renal. Quantas pessoas hoje são acometidas de problema nefrológico, problema dos rins? Então, o que acontece? Nós precisamos entender que cada vez mais as pessoas fazem consumo de embutidos e é os rins que filtram isso. Então, melhora a questão dos rins. Epilepsia. Eu lembro que lá em 2013, quando nós iniciamos, 2012, um dos primeiros resultados que nós tivemos foi com a filha do Simonei, não está na sala hoje, mas quem conhece sabe. A filha do Simonei, ela nasceu com problema de epilepsia. Ela dava convulsões, ataques epiléticos, principalmente de noite, quando ela dormia, e ela ficava desacordada. Eu lembro que o Simonei, na época, ele era separado, e, querido, cabia a ele cuidar das 2 filhas dele.
Por muitas vezes, o Simonei saía de madrugada com a filha dele totalmente desacordada, correndo para o hospital, porque tinha que ter um acompanhamento. O Simonei, na época, eu lembro, a Adriana está na sala, vai lembrar, o Simonei, ele comprou uma manta, ele não tinha condições de comprar manta, ele fez de tudo, comprou, na época era 1.250 uma manta de terapia quântica, e ele levou para casa e ele falou, se esse negócio funcionar, eu vou trabalhar com isso daqui por resto da minha vida. Mas, claro, que ele achou que ia melhorar. Este foi o primeiro caso, eu tenho que falar, foi o primeiro caso que nós tivemos dentro da BBC, na época saúde, que nós tivemos um laudo de cura de pessoa que tinha problema de ataque epilético. A filha do Simonei, ela foi curada pela terapia quântica. E ele nunca mais, até hoje, a Adriana sabe, nunca mais ela teve problema de ataque epilético. Gente, ela se curou. E vocês têm que conversar com ele um dia, de 2 a 3 vezes por semana. Ele levava a filha dele de madrugada no hospital porque ela dava convulsão de ataque epilético. Aí você pergunta, então é bom para todo mundo ter ataque epilético? É bom para todo mundo. Vai curar? Aí já não sei. Por quê? Porque a epilepsia, pessoal, ela se trata de uma excitação neural. É como você pegar dois fios desencapados, positivo e negativo. No momento que eles encostam, dá uma descarga. É a mesma coisa pessoas que têm esses ataques epiléticos, essas convulsões, causada por N fatores. Gente, a quântica, acredite, ela ajuda muito para isso. Bico de papagaio, osteoporose, hérnia de disco, artrose, tudo que é relacionado ao sistema ósseo, ele melhora a renovação celular, diminui a inflamação, que nem eu já falei antes. Questão de impotência, tanto masculina quanto feminina, gente, ajuda muito. Por quê? Por N fatores, mas vou citar 3 aqui. Primeiro, se melhora a circulação, melhora a irrigação dessas partes. Segundo, recupera e ajuda na produção hormonal, ou seja, há uma melhoria na produção hormonal depois dos 35, 40, 50 anos, quando a gente começa a entrar na curva hormonal. Então, isso acontece muito. Então, se melhora a circulação, melhora a oxigenação e aumenta a produção de hormônios, com certeza para o homem vai ter resultados surpreendentes. E a gente sabe, N casos de pessoas de 60, 70 anos que tinha dificuldade já em ereção, voltar a funcionar normalmente, sem tomar nada para isso, simplesmente porque o corpo reagiu e teve esses resultados. Parte de intestino, bem rapidamente aqui, os intestinos, pessoal, eles são um dos órgãos mais importantes do nosso organismo, a gente costuma chamar de segundo cérebro, né? Mas os intestinos, pessoal, eles trabalham com movimentos peristálticos, peristaltismo, positivo, negativo, e eles trabalham com peristaltismo. Quando você dorme em cima da quântica, que você recebe essa pulsação, um dos primeiros órgãos que mais vai ter resultado, acredite, é a parte intestinal. Porque ele entra em movimento, ele começa a produzir os movimentos peristálticos corretos. E se você soltar aquela água, aquela toxina que está no teu organismo, tenha certeza, você vai ter um resultado maravilhoso na parte do intestino. Tem gente que vai no banheiro os primeiros dias e acha que tem alguma coisa de errado com ela. Tamanho é o cheiro que dá. Por quê? Porque as curvas, as menores curvinhas que tem, estão na nossa parte do intestino. E às vezes está lá, ó, muito tempo. Então, quando solta, que tem movimento, que tem água, que tem a vibração certa, pode ter certeza, melhora e muito a qualidade intestinal, a saúde do intestino, tá? Por último, as artrites, as inflamações, quantas pessoas nós tratamos somente com a terapia quântica? Só que vamos lá, a terapia quântica ela é fundamental para desinflamar, no processo inflamatório. Eu sempre costumo dizer assim, para você lembrar, e guarda essa frase. Imagina que você tem lá no quintal da sua casa um poço de água, um poço lá de 1 metro, uma fonte de água. E aquela fonte, por algum motivo, aquela água é boa, mas por algum motivo caiu uma telha, uma bota velha, caiu uma tábua, caiu alguma coisa lá dentro. Folha das árvores. E você olha, a água está limpa, ok? A água está limpa, não tem nada ali. Mas você vê que a sujeira está ali dentro. E você fala, não, tem que limpar o meu poço, vou ter que limpar essa fonte. E você vai lá e faz o quê? Mete a mão, tira a bota, tira a telha, tira as folhas, você tira tudo. Deixa eu fazer uma pergunta. Existe uma possibilidade de fazer a limpeza dessa fonte sem sujar a água? Me explica se é possível. Não é possível. A mesma coisa acontece quando nós tratamos de pessoas que têm muita inflamação no corpo, principalmente na parte de articulação. Os primeiros 2, 3, 4 dias, as dores, pessoal, que eles já têm, elas aumentam. E eles acham que a culpa é o colchão. Não.
Nós vendemos a manta e botamos a manta e as dores aumentam. Sempre que você tiver um cliente que reclama no segundo, terceiro dia, primeira semana, que parece que está doendo mais, tu pode ter certeza, guarda o que eu estou falando, ela vai ter um resultado surpreendente. Por quê? Porque já teve o processo de inflamação sendo corrigido, ou seja, a pessoa vai ter muito resultado. Então, só para teria muitos resultados para falar para vocês, mas só para finalizar. Então, quando a gente tira a inflamação e faz com que a nossa célula volte a trabalhar na frequência certa, e nós damos para esses pacientes, para esses clientes, para esses nossos amigos que nós queremos ajudar, a quântica, junto com a nutrição, pessoal, ela é fundamental. Aí entra o nosso Reuma First, que tem condroitina, glucosamina, MSM, PEA, colágeno tipo 2, mais minerais, enfim, pessoal, dá para ajudar muitas pessoas. Só que você precisa ter a ferramenta, tá bom? Pode seguir, Ted, já estamos encerrando aqui. Bastante informação. Aqui temos uma informação, uma foto meramente ilustrativa, mas esse é o nosso colchão. Parece que temos na nossa sala aqui hoje a dona Arceli e a Janes. São os nossos primeiros clientes da nova fase da First, do grupo First International. E nós temos o colchão, esse colchão que tem 33 centímetros de altura, que tem massagem, que tem energia quântica, que tem essa estrutura de colchão aqui, que eu quero até mostrar aqui, vocês vão ver aqui, quando eu deito em cima, ou seja, essa absorção que acontece nessa parte da espuma mais laranja aqui, é uma HR45, que trabalha igual, como se fosse uma bola, que tem alta resiliência, ou seja, traz conforto, não deixa que você afunde no colchão, e não deixa que o colchão seja aquela pedra, aquela tábua que você dorme. Lembrando que o colchão, pessoal, ele precisa de múltiplas camadas de espuma para cumprir a função de ergonomia para a qual ele foi criado. Então, se você for numa loja, por exemplo, presta atenção nisso. Se você for numa loja, por exemplo, você casal, e às vezes você conhece pessoas que têm uma diferença de peso, marido e mulher, às vezes de 30, 40, 50 quilos de diferença, você nunca vai ter um colchão apropriado para as duas pessoas se você não trabalhar com multicamadas. Por que o colchão nosso e os colchões terapêuticos, os colchões medicinais, são colchões com múltiplas camadas? Porque eles são colchões que cumprem a função ergonômica, não ortopédica. O que é um colchão ergonômico? Aquele que faz com que a sua coluna, independente do seu peso, tenha uma condição de acoplamento, ou seja, você deita e a sua coluna ela vai se moldar, ou melhor, o colchão vai se moldar a sua coluna, corrigindo lombalgias e outras tantas que você possa estar sendo acometido. Tem pessoas que têm uma lombalgia enorme, a coluna é torta, se dormir num colchão que não é o dela ou que está acostumada, ela sente dor, não consegue dormir. Então, o nosso colchão, pessoal, é igual o aparelho, aquele que você bota nos dentes. Todos os dias ele vai trabalhar para corrigir as suas vértebras, ou seja, vai produzir um alinhamento natural na sua coluna. Gente, isso é muito importante. Que aparelho faz isso, gente? Vocês não estão entendendo. Quando você dorme em cima disso todos os dias, a sua coluna ela vai ficar perfeita. Ela vai voltar a ser como ela foi projetada, não reta, não torta, e sim com a curvatura natural que ela deve ter. Então, pessoal, só um colchão com densidades múltiplas, que nós chamamos de densidade progressiva, pode fazer isso, tá bom? Então, o nosso colchão tem tudo isso. Volta só um pouquinho que eu quero finalizar aqui com uma novidade hoje à noite. Quem já ouviu falar... Que hora que nós temos? Que eu estou perdido no horário. Nossa, já estamos com quase uma hora falando. Quem já ouviu falar em ozonioterapia? Eu vou deixar para falar do ozônio no outro domingo, porque eu preciso de pelo menos 30 minutos para falar de ozônio. Mas eu quero passar para vocês um pouquinho sobre ozonioterapia. Você fala muito hoje aí fora em ozonioterapia. Quando ninguém sabia sobre ozônio lá em 2014, né, Adriana? Nós vendíamos aparelhos de ozônio. Uma caixinha pequenininha, um pouquinho menor que essa daqui, meia dessa daqui mais ou menos, desse tamanho aqui. Tamanho de um livro, mais ou menos o tamanho desse livro aqui era a caixinha, quadrada, né? E ela produzia ozônio. Nós vendemos mais de 4.000 aparelhos. Só paramos de vender porque a fábrica fechou. A fábrica quebrou, teve um problema judicial, porque ela era sócia de outras empresas, teve um problema e fechou e nós ficamos sem o fornecedor. Nós vendia muito. O que é o ozônio? Só para me encerrar aqui. Ozônio, pessoal, é um gás, é um triátomo de oxigênio, produzido naturalmente pela natureza. Se você vai, por exemplo, na praia, na floresta, ou nos dias de chuva,
Você sente aquele cheiro de mato molhado? Quem já foi na floresta que choveu daquele cheiro de mato verde molhado? Vocês conseguem identificar o que eu estou falando ou não? O ozônio tem esse cheiro, essa característica. Isso é o cheiro de gás ozônio. Como ele é produzido? Sempre por descargas elétricas. E a natureza faz isso de uma forma suave, extremamente eficaz. Por exemplo, por que é que no mar tem tanto ozônio? Nunca se perguntaram? Por que é que na floresta tem tanto ozônio? E é tão gostoso quando você vai na floresta, você vai na natureza, você se sente bem, parece que descarrega. Vocês têm essa sensação, sim ou não? Por que a gente quer ir no mar, quer ir na praia? Porque lá tem algo que vocês talvez nunca ouviram. O ar que tem no mar, na praia, é puro ozônio. E esse ozônio ele vem carregado pelas frentes marítimas, porque todas as ondas, nunca mais você vai ver a onda de uma forma como você via. Toda vez que você vê uma onda quebrar, o vento que bate, ele quebra as moléculas de oxigênio, dissipa ela é extremamente instável, e quando ela se junta, ela forma ozônio, que daqui a pouco ele é instável, ela se dissipa de novo. Toda vez que o vento bate na montanha, que bate na folha das árvores, a ponta das folhas das árvores, produz uma descarga elétrica que nós não vemos, mas produz ozônio. Por isso que na floresta, que tem tanta árvore, tanta folha, num lugar só, qualquer movimento de vento produz ozônio. Mas por que, presidente, em dias de chuva, a gente sente esse cheiro de mato molhado? A gente sente ozônio, que nem sabia que era ozônio. Porque em dia de chuva existem descargas elétricas muito grandes. Milhões, milhares de descargas elétricas. E essas descargas elétricas, elas cortam o ar, elas cortam o oxigênio e dissipam um número gigantesco de moléculas de oxigênio O2 e se juntam em O3. Então, aquele período que sucede, ou que logo pós a chuva, você tem aquela sensação de ozônio. Para finalizar, só para você ver como é produzido pela natureza. E o que o ozônio faz? Ele é um dos mais poderosos antioxidantes que existe. Esse gás, pessoal, ele trata todo tipo de infecção. Não existe bactéria, não existe fungo que seja resistente a isso. As superbactérias que os antibióticos em hospital não combatem, quando nenhum funciona, eles apelam ao ozônio. O ozônio é a última coisa que eles usam. Mas eu te pergunto, por que não é a primeira coisa que se usa? Fica essa pergunta no ar, mas eu vou dar a resposta, que eu sou bocudo mesmo. Porque é de graça. É de graça. Você pega uma pessoa que tem uma perna inflamada, cheia de ferida, que não sara nunca aquele trem. E dele antibiótico, e dele remédio. E dele, e não cura. Eu faço um desafio. Se você pegar uma pessoa que tem uma ferida e você tratar com ozonioterapia, eu troco de nome se essa ferida não cura. Ele trata. Pessoal, em países subdesenvolvidos e desenvolvidos, as duas pontas, os países de primeiro mundo e os países de baixa renda, eles usam o ozônio como alternativa. Canadá, Inglaterra, Itália, tantos outros países usam a ozonioterapia para tratar mais de 200 doenças. Gente, eu se fosse você, pesquisaria mais sobre ozônio. Você vai ficar impactado. Todos nós deveríamos ter um aparelho de ozônio dentro da nossa casa. Para quê? Primeiramente, para tratar o ar da nossa casa. Matar bactérias, matar fungos, matar todos os vírus que tem na nossa casa. A China, pessoal, ela não divulga. Ela usou a ozonioterapia agora, na Covid, para tratar os hospitais. Por quê? Porque ela acaba com toda a infecção hospitalar. No Brasil, vocês já viram pessoas que morreram por infecção hospitalar? Pegaram vírus no hospital? Então, acreditem. Se tivesse ozônio nos hospitais, nos leitos, nos ambientes, vocês não teriam mais essa estatística de infecção hospitalar, que é um vírus que a pessoa pega porque ela está vulnerável, ela está com a imunidade baixa, e tem gente que morre por causa dessa bactéria. O ozônio, pessoal, ele mata vírus, bactérias de uma forma o mais eficiente que já se conhece. Se você estudar os vídeos do Lair Ribeiro,
você vai se apaixonar. Eu queria finalizar aqui só para citar 10 doenças respiratórias que a ozonioterapia trata: bronquite, asma, pneumonia, enfisemas pulmonares, tuberculose, traqueobronquite, insuficiência respiratória, fibrose pulmonar, câncer de pulmão e bronquite. Você conhece alguém que sofre disso? Então, pessoal, o dia que você puder, faça o uso de um aparelho de ozônio. Tem muitas empresas aí fora que vendem bons aparelhos, eu conheço bons aparelhos. Se você quiser comprar da concorrência, não se limite à nossa empresa, você pode comprar. Faço indicação, porque é muito bom para a saúde. Mas eu queria aproveitar esse ensejo aqui, não era o momento, mas eu quero falar para vocês que a partir de outubro, os nossos colchões, eles estarão equipados com um aparelho de ozonioterapia. Olha que legal. A partir de outubro, os nossos colchões estarão equipados com um aparelho de ozonioterapia, aprovado pela Anvisa, extremamente eficaz, para que você possa ter uma noite ainda melhor. Você vai dormir no que há de melhor no colchão e você terá a ozonioterapia dentro do seu colchão. Por quê? Porque ele vem com o timer, vai ficar ligado o período que precisa ficar ligado, vai produzir a quantidade de ozônio que é necessária para o seu quarto, para o seu ambiente, vai produzir todo o resultado que o ozônio pode oferecer e você com certeza terá dentro do seu quarto tudo aquilo que você precisa. Se você tem um ar-condicionado e um colchão desse, você tem tudo o que você precisa para ter uma boa noite tranquila de sono e ter todos os resultados possíveis que existe hoje naquilo que há de mais moderno em equipamentos para tratar a sua saúde enquanto você dorme. Você terá uma verdadeira usina de saúde na sua casa. No próximo domingo posso falar sobre o ozônio, tem que falar muito sobre ele. Eu sempre falo assim, sou um estudioso disso, gosto demais, só quis passar uma pincelada para vocês. Mas, a partir de agosto, os nossos colchões virão equipados com o aparelho de ozônio. Lembrando que você está vendo uma foto ali, ele vem no colchão, mas ele também é removível. Você pode tirar ele do colchão e deixar na sua sala, você pode usar na sua sala, em outros ambientes, na cozinha. Inclusive, você pode levá-lo nas suas viagens, porque os quartos de hotéis que a gente fica, muitas vezes, não dá para dormir de tanto mofo que tem, de tanto cheiro ruim. Porque às vezes tem lugares que são úmidos, lugares que tem pouca ventilação. Infelizmente, eu que viajo muito, já passei muito por isso. Então, a partir de outubro, vocês vão me ver viajando com um aparelhinho de ozônio dentro do meu carro e todos os dias, aonde eu dormir, eu vou ter. Porque os benefícios, pessoal, são impressionantes. Detalhe, ele também funciona dentro do carro, tá? Dentro do acendedor, você bota lá no acendedor do cigarro, lá 12 volts, e ele funciona também dentro do carro. Então, uma inovação, pessoal, que eu queria passar para vocês essa noite. Quero me desculpar pelo horário, a gente demorou bastante, já são 22h05, mas já vou finalizar aqui, pode passar mais uma tela. Falando de energia quântica ainda, pessoal, esta semana, próximos dias agora, nós vamos disponibilizar para vocês esse manual aqui, esse livro, chamado Energia Quântica, certo? Da BBC Saúde, a minha primeira empresa. Esse livro foi escrito pelo Dr. Márcio Bontempo, em homenagem ao trabalho de mais de 11 mil clientes satisfeitos. Ele fez quando nós recebemos lá em Brasília. Olha que interessante. Nós somos, pessoal, hoje, a única empresa no Brasil, guarda isso, depois eu passo para vocês. Nós somos a única empresa no Brasil que tem um termo de reconhecimento de idoneidade. Olha que interessante. Vou ler aqui para vocês. Isso aqui nós recebemos em 2014, quando eu ainda era magrinho, feinho. A Frente Parlamentar de Defesa das Práticas Integrativas de Saúde Pública do Congresso Nacional, vida e objetivos em anexo, em suas atribuições de reconhecer, presta atenção, sistemas terapêuticos e diagnósticos idôneos, atuando no escopo da legislação e difusão dos mesmos, em favor daqueles que possuem embasamento científico ou raízes culturais adotadas pela comunidade internacional de saúde, principalmente pela Organização Mundial de Saúde, declara oficialmente o reconhecimento da idoneidade da empresa brasileira BBC Business Bill Company, distribuidora de produtos de energia quântica, como única cumpridora das normas de exigência dessa instituição, por adotar um sistema ou método de proteção, recuperação da saúde através da emanação da radiação de infravermelho ou onda longa, que é a mesma coisa, incluindo no quadro das práticas integrativas de saúde das empresas que compõem o acervo
métodos e sistemas registrados nessa instituição parlamentar. Então, esse termo, eu sempre falo assim, me orgulha muito porque depois de 11 mil clientes sem nenhum tipo de reclamação, sem nenhum tipo de processo, por resultado eficaz, nós fomos recebidos lá em Brasília e recebemos diretamente do deputado Giovanni Chirizi, que na época era o presidente dessa frente, e do Dr. Márcio Bontempo, coordenador nacional da Frente Parlamentar das Práticas Integrativas em Saúde Pública. Então, pessoal, vocês podem se orgulhar que a empresa que vocês trabalham, a empresa que vocês representam, ela também contém um termo de reconhecimento de idoneidade. Então, sem falar das outras empresas, fale somente da nossa, porque a nossa tem aquilo que tem de melhor para oferecer para os nossos clientes. Então, pessoal, se você ainda não dorme num desses colchões, com certeza, quando você trocar o seu colchão, será um colchão da BBC Saúde, do grupo First International. E para finalizar, não podia deixar de aproveitar esse momento, vocês sabem que dentro da GFI, do mercado econômico cooperativo, tudo coopera para o bem. E também, como distribuidor, como afiliado, você compra um colchão terapêutico no valor de aproximadamente R$ 12.990 com box, e você se torna um afiliado da companhia. E por isso, você tem um contrato de participação de divisão de lucros na nossa empresa de $2.500. É isso mesmo. Você compra o colchão, você paga o colchão, você leva para sua casa, recebe todos os benefícios que são incalculáveis para a sua saúde e você recebe de coparticipação, porque você é sócio da empresa, $125 mensais até que você conclua o contrato da empresa em $2.500. Trocando em miúdos, você compra um colchão e você recebe o seu dinheiro de volta. Qual a empresa que você conhece aí fora que você vai comprar um colchão e ela vai devolver o dinheiro para você em forma de participação? Detalhe, sem que você venda, sem que você indique, sem que você faça nada. Simplesmente a empresa quer que você use o colchão. Independe se você vai indicar ou se você vai vender. Aqui você não tem obrigação nada. Mas eu faço a pergunta. Se você usa o produto, se você tem resultado, eu tenho certeza que, como tudo na vida, tudo que é bom, nós indicamos, nós recomendamos. A empresa cresce e todos ganham. Tá bom, pessoal?